Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Com esse evangelho belíssimo dos discípulos de Emaús. A igreja vem nos falar sobre a ressurreição de Jesus e sobre a alegria. E hoje, aqui na cidade de Glaucilândia, nós também estamos celebrando o 7º dia de falecimento de alguém que ajudou a construir essa igreja, não apenas o templo, mas a construir uma igreja de carne, de osso, uma igreja formada por homens e mulheres, o nosso irmão Manuel Pedro, conhecido como Teco. Alguém que, com toda certeza, deixou e vai deixar muitas marcas nos nossos corações, por tudo aquilo que ele foi, por tudo que ele representou, por toda a ajuda que ele deu para a igreja em Glaucilândia. Então, o que eu gostaria de fazer durante essa homilia é aproveitar a oportunidade para a gente fazer uma espécie de uma catequese sobre a oração aos mortos e sobre esse costume que, por exemplo, os evangélicos não têm. Você que tem parente evangélico já deve ter percebido, eles não rezam para quem morreu. E nós rezamos. E nós acreditamos no poder dessas orações. Mas hoje nós também precisamos aprender um pouco mais sobre aquilo que acreditamos. Então essa homilia, já aviso para você, diferente de outras, onde a gente pega trechos do texto, do evangelho, da primeira, segunda leitura, para refletir, essa homilia, ela não terá como base os textos do evangelho. Ela terá como base os documentos da Igreja Católica. Amém? E quais são os documentos da Igreja Católica que podem basear essa nossa reflexão? O principal documento, que inclusive, meu irmão, minha irmã, eu recomendo a você que tenha em sua casa esse documento. Chama-se Catecismo da Igreja Católica. Esse é um documento que todos nós católicos devemos ter. Esse é um documento que precisa ser refletido nos grupos de catequese, para as catequistas que estão aqui. Esse é um documento que precisa ser refletido no SCC, nos grupos de reunião de pastoral. Sempre precisamos refletir, ler e meditar sobre o catecismo, porque é lá que tem as regras, o que pode e o que não pode da nossa igreja. Amém, pessoal? Amém. Então eu vou trazer para você aqui agora qual é a parte do catecismo que fala sobre o culto que nós prestamos aos mortos. Que tipo de culto é esse? Como é isso? Isso está no parágrafo 958 do Catecismo da Igreja Católica. Olha o que está escrito lá. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos
E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Fecha aspas. Esse texto que o padre acabou de ler para você, eu disse que está em um documento da igreja. Qual o nome do documento? Catecismo da Igreja Católica. Esse documento é uma regra, é como se fosse uma constituição para todos nós católicos. E esse documento, não sei se você percebeu, tem um texto um pouco assim teórico, palavras um pouco difíceis para alguns, por isso é preciso estudar esse texto. Particularmente nesse parágrafo 958 traz algumas informações que serão úteis para nós nesse dia em que estamos refletindo sobre a oração e o culto devido aos mortos. Primeira coisa que esse texto fala é qual é o sentido de se rezar para quem morreu. O texto vem dizer, nós católicos rezamos sim pelas pessoas que morreram. A nossa oração pelos falecidos, diz o texto, é um desdobramento da comunhão com todo o corpo místico de Cristo. Então, a oração pelos mortos tem relação com o corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo, que é a igreja, possui 3 partes. Quais são as 3 partes do corpo místico da igreja? Eu vou falando e você vai repetindo com o padre. A igreja militante. A igreja militante. A igreja triunfante. A igreja triunfante. E a igreja padecente. E a igreja padecente. Agora só você para memorizar. Quais são as 3 partes do corpo místico de Cristo? A igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Olha só, quem faz parte da igreja militante somos nós, seres humanos que estamos vivos. Por que essa igreja chama militante? Porque essa igreja está lutando. É a igreja que está lutando para alcançar a sua salvação. A outra igreja é a igreja triunfante, a igreja dos santos, as pessoas que estão no céu, também faz parte da igreja. Essas pessoas que fazem parte da igreja, elas recebem o nome de triunfantes porque elas já alcançaram a salvação. Então elas estão no céu, já alcançaram aquilo que nós estamos buscando, que é a salvação. E a terceira parte da igreja é a igreja padecente. Padecente vem de padecer, é a igreja que está sofrendo. Ô padre, essa igreja são os pobres, as pessoas doentes? Não. Essa igreja são as pessoas que estão no purgatório, que é um lugar de sofrimento, mas é um lugar onde as pessoas estão se purificando para entrar no céu. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo para você o seguinte: a igreja é uma só, mas é como se ela tivesse 3 partes. Uma parte da igreja está no céu, uma parte está na terra e uma parte está no purgatório. Quando nós rezamos pelos mortos, nós estamos resgatando essas outras partes da igreja que estão em lugares distintos, no céu ou no purgatório. Amém, pessoal? Amém.
Então veja, a igreja militante, que somos nós, ela reza aos mortos. Os mortos para os quais nós rezamos, ou estão no céu, ou estão no purgatório. Se os mortos para os quais nós rezamos estão no céu, eles fazem parte de qual igreja? Se os mortos para os quais nós rezamos estão no purgatório, eles fazem parte de qual igreja? Padecente. Então agora vem comigo. Nós estamos construindo um raciocínio. Vem comigo, não dispersa. Nós podemos então, na nossa oração, nos relacionar com a igreja triunfante. É a igreja dos santos. Quando você pede, por exemplo, a intercessão de um santo, Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, que é o nosso padroeiro, Santa Luzia, outros santos famosos aqui nessa região, os santos reis, você está se relacionando com a igreja triunfante. São pessoas que já morreram, mas estão no céu, foram canonizadas, e por isso nós podemos rezar para eles. Ô padre, mas essa oração que a gente faz para eles é para quê? É para pedir ajuda. Amém? Amém. E como é essa oração? Qual o nome dessa oração? Intercessão. Você pede a intercessão dos santos que estão no céu, você está entrando em contato com a igreja triunfante. Agora, nós também podemos rezar para os irmãos que estão na igreja padecente. Quem são esses irmãos que estão na igreja padecente? São os irmãos que estão no purgatório. Para esses irmãos a gente não reza pedindo ajuda, viu, pessoal? Para esses irmãos a gente reza para ajudá-los. A regra é assim: se está na igreja triunfante, a gente pode pedir ajuda. Se está na igreja padecente, ao invés de pedir ajuda, a gente tem que ajudar. Porque o purgatório é como uma prisão. Sabe uma cadeia? Onde a pessoa fica para cumprir uma pena? O purgatório é assim. Então não tem como você pedir ajuda para uma pessoa que está na cadeia. Esses dias eu estava fazendo, acho que foi em finados do ano passado, eu estava fazendo uma homilia falando sobre pessoas que têm o hábito de invocar ou de pedir ajuda às almas de pessoas que morreram. E falar assim: ô alma de mamãe, ô alma de papai, me ajuda. Quem já viu alguém fazendo oração assim, diga amém. Amém. Tem gente que tem esse costume, mas veja, eu dizia, quem faz oração pedindo coisas para almas do purgatório, é como alguém que mandou uma carta para um preso na cadeia, dizendo assim: ô fulano, você que está aí na cadeia, você que está cumprindo pena, arruma um emprego para mim. A pessoa que está na cadeia tem como arrumar emprego para você? Não. A pessoa que está na cadeia tem como ajudar você de alguma forma? Não. Ela está precisando de ajuda. Então as pessoas que estão no purgatório, a gente reza para ajudá-los. Ajudá-los como, padre? Eles estão se purificando. Então a nossa oração ajuda essas pessoas a se purificarem mais rápido para entrarem no céu. Está conseguindo entender agora? Sim ou não? Sim. Então existem essas duas orações que nós fazemos aos mortos. A oração à igreja triunfante, quando você pede intercessão dos santos, e a oração à igreja padecente, quando você pede ou quando você reza pelas pessoas que estão no purgatório. Eu disse para você, a oração que você faz para quem está na igreja triunfante tem um nome. Qual é o nome dela? Intercessão. Agora eu vou ensinar para você o nome, olha para mim agora. Eu vou ensinar para você o nome da oração que você faz em favor de quem está no purgatório. Sabe como essa oração chama? Sufrágio.
Repete o nome. Sufrágio. Então, nós não oferecemos missa dizendo pela alma de fulano. É errado. Eu quero até falar isso para as pessoas aqui em Glaucilândia que anotam intenção de missa. Não existe missa pela alma de fulano. Existe missa em sufrágio de fulano. Porque nós não rezamos só pela alma, nós rezamos pela pessoa toda. O corpo e a alma, porque acreditamos que essa pessoa um dia vai ressuscitar. Então, que nós possamos usar sempre essa expressão, sufrágio. Quando se trata de pessoas que morreram, que estão no purgatório, o termo correto é qual? Sufrágio. Ô padre, quais são os tipos de sufrágios que nós temos? Você pode, por exemplo, rezar 1/3 em sufrágio de alguém. Vamos supor que você tem um parente que morreu. E aí você começou a sonhar com essa pessoa. Eu sonhei com fulano que morreu. E nesse sonho fulano estava me pedindo ajuda. Nesse sonho fulano estava triste. Eu acho que essa pessoa que morreu está precisando de oração. Eu vou oferecer um sufrágio. 1/3. Você pode rezar 1/3. E oferecer em sufrágio dessa pessoa. Você pode rezar um ofício. Você pode rezar o rosário. Você pode fazer uma penitência. Você pode fazer um jejum em sufrágio de alguém que morreu. Agora olha para mim. O principal sufrágio, a principal oração que você pode fazer por quem morreu, sabe qual o nome recebe? Santa Missa. Qual é o nome? Santa Missa. Então veja, você quer ajudar os seus parentes que faleceram e que estão no purgatório a entrar no céu, sim ou não? Sim. Você deve então oferecer sufrágios para essa pessoa. Qual é o principal tipo de sufrágio que nós temos? A Santa Missa. Porque na Santa Missa, você não está só rezando por alguém. Na Santa Missa você está oferecendo, junto com o padre, o corpo e o sangue de Cristo, pela salvação dessa pessoa. Então, oferecer uma missa em sufrágio de alguém que morreu, é o melhor presente que você pode dar para essa pessoa. Vale mais do que ir num cemitério, vale mais do que colocar flores, acender uma vela no cemitério, vale mais do que ficar lembrando daquela pessoa, olhando as fotografias, assistindo vídeos que essa pessoa já gravou. A Santa Missa é a principal forma de ajudar alguém que faleceu e que está no purgatório. Amém? Amém. Então você promete para mim que você vai mandar oferecer missa em sufrágio das pessoas da sua família que faleceram. Quem promete, diga amém. Amém. Pode mandar, sem medo. Pode mandar todo mês, de 15 em 15 dias. É a sua maneira de ajudar essa pessoa. Ô padre, e se essa pessoa não estiver mais no purgatório? A oração não fica perdida, porque as outras pessoas que estão no purgatório vão receber os benefícios daquela missa. E agora, dentre as missas que nós podemos celebrar em sufrágio de alguém, tem uma que aqui na nossa região ficou muito conhecida, a missa de 7º dia. Por que será que essa missa recebeu esse nome? O que será que essa missa tem de especial? É disso que nós vamos falar, já encerrando essa homilia. Para você entender como foi que surgiu a missa de 7º dia, você precisa lembrar uma coisa. A missa de 7º dia não é preceito da Igreja Universal. A missa de 7º dia não existe em outros países, só no Brasil.
Isso é um costume do Brasil. E não é uma coisa assim obrigatória. Porque o que é obrigatório é você oferecer o sufrágio. Mas você pode oferecer 7º dia, 8º dia, 9º dia, 10º dia, 11º. Tem pessoas, por exemplo, que mandam oferecer missa o mês inteiro pela pessoa que morreu. Não é o dia, é a missa. Então, primeira informação que eu quero te dar: a missa de 7º dia não existe em outros países, apenas no Brasil. Amém? Amém. Não adianta você sair daqui e querer ir lá para os Estados Unidos. Não sei se tem alguém aqui com proposta de ir para os Estados Unidos nos próximos meses. Ah, padre, eu estou com proposta de ir para a Itália. Eu vou lá para a Itália, eu vou para Roma, eu vou para Grécia, eu vou para a Turquia, e lá eu vou mandar celebrar uma missa de 7º dia. Se você chegar lá na secretaria paroquial e falar, eu quero uma missa de 7º dia, as pessoas vão olhar para você e vai falar, você quer o quê? Eu quero uma missa de 7º dia. Como assim? Não existe. Isso é uma criação brasileira, isso é uma jabuticaba. Ô padre, mas por que essa missa só existe no Brasil? Vou te explicar. Quem aqui tem mais de 60 anos, diga amém. Você que tem mais de 60 anos vai lembrar agora disso. Quem é mais novo, talvez não vai nem conseguir acreditar nisso. Mas houve um tempo, pessoal, em que Glaucilândia fazia parte de Juramento. Houve um tempo em que Montes Claros fazia parte de Diamantina. Alguém aqui lembra desse tempo? Diga amém. Olha, nós temos verdadeiros historiadores aqui na igreja. Quando estávamos nesse tempo, havia pouquíssimos padres. E aí você tenta imaginar isso. Um tempo onde quase ninguém tinha carro, quase ninguém tinha moto, as pessoas, elas se locomoviam mais a cavalo, os padres andavam sempre de batina preta ou branca. E aí, alguém de Glaucilândia teria que ligar lá para Diamantina. Olha, morreu uma pessoa aqui em Glaucilândia, nós queremos que o padre venha celebrar a missa. E o padre dizia, mas para eu ir para Glaucilândia, sair daqui de Diamantina a cavalo, vai demorar um tempo. Então o que eles faziam para poder esperar o padre chegar? Eles atrasavam o enterro. Mas você sabe, um defunto, depois que morre, tem um prazo que ele pode ficar sem enterrar. Qual é o prazo? Quem sabe? Não. O prazo máximo que um defunto pode ficar depois que morre sem enterrar, 7 dias. Já está conseguindo entender por que essa missa chama 7 dias? É o tempo que um defunto podia ficar esperando o padre para celebrar a missa. Então, vamos supor, Zezinho morreu. Ligou para o padre, lá em Diamantina. O senhor pode vir, padre? O padre falou, eu vou dar um jeito. O padre vinha de cavalo, tinha que parar para almoçar, tinha que parar para tomar café, parar à tardezinha para dormir, porque não dá para você viajar de noite, a cavalo no escuro. E aí, às vezes, o padre demorava 4, 5 dias para chegar num lugar. E aí se dizia assim, até 7 dias dá para esperar, padre. O senhor vem, o padre disse,
eu vou. Então criou-se o costume da missa de sétimo dia como a missa onde se espera a chegada do padre, que está lá longe, e é o tempo que o defunto consegue ficar sem precisar de enterrar. 7 dias no máximo, estourando, pessoal. Então a missa de sétimo dia é 7 dias por causa dessa condição do defunto. Não tem nada a ver com salvação. Eu ouvi uma pessoa um dia dizendo assim: ô padre, eu já ouvi falar que se deixar a missa de sétimo dia para celebrar no 8º dia, o defunto não recebe a salvação. É verdade? Claro que não, pessoal. Olha, no mundo espiritual é assim, ó, a pessoa morreu, imediatamente já acontece o julgamento da pessoa. Não fica esperando 7 dias, imediatamente a pessoa já é julgada. Se ela vai para o céu, ela vai para o céu. Se ela vai para o purgatório, vai para o purgatório. Mas não fica esperando. Então veja, essa questão dos 7 dias, ela funciona para nós, na vida eterna não tem relógio, não tem dia, não tem noite. É um dia só. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para você algumas coisas sobre essa missa, que aqui na nossa região acabou criando uma espécie de mito. A missa de sétimo dia, aqui na nossa região, norte de Minas, é um mito para muita gente. Tem gente que, se não puder celebrar a missa no sétimo dia, a pessoa acha que o defunto não vai nem receber salvação. E isso não tem nada a ver. A salvação do defunto, a salvação da pessoa, ela não tem a ver com a missa que você celebra no sétimo dia. Pode ser no primeiro, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, pode ser no quarto, pode ser no quinto, no sexto, no sétimo, no 8º, no 9º, no 10º. É a missa que der. Ô padre, mas e se o defunto lá na outra vida ficar com raiva? Ele não vai ficar com raiva. Esses dias falaram isso para mim, seu Zé. Não pode passar do sétimo dia, não tem que ser no sétimo dia, senão o defunto vai ficar com raiva. O defunto vai ficar feliz que está celebrando a missa para ele. Mas se eu, vou dizer para você, se eu fosse um defunto, eu não ia querer que você celebrasse para mim a missa de sétimo dia. Sabe qual missa que eu ia querer que você celebrasse? Todo dia. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Então, tira de sua cabeça que é sétimo dia. É todo dia que puder. E aí tem um outro problema, que esse problema eu já estou percebendo mais aqui em Glaucilândia, mas eu sei que tem muito lugar que tem. As pessoas querem a missa de sétimo dia, tem que ser no sétimo dia. E criou-se uma onda de que tem que ser uma missa só para a família. Então, em Glaucilândia, nós temos a missa às 8 horas da manhã, mas a missa de sétimo dia tem que ser à noite, só para a família, num outro horário. E às vezes o padre não pode vir, tem que ficar desesperado procurando outros padres. Pensa comigo uma coisa agora. Pensa comigo uma coisa aqui. Raciocina comigo. Imagina que você é um defunto. Consegue? Então faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado. Imagina que essa pessoa é um defunto. Consegue? Também não? Mas pensa então, pensa assim, ó. Na sua opinião, um defunto que está precisando de oração para se purificar e ir para o céu. O que você acha que esse defunto ia gostar mais? De uma missa só com um pouquinho de gente ou uma missa com um tantão de gente? Por quê? Todo mundo sabe que quanto mais pessoas rezam juntas, mais forte fica a... Então, meu irmão, minha irmã, é muito mais vantagem para o defunto uma missa ser celebrada no 8º dia, onde a comunidade inteira vai estar reunida, do que uma missa celebrada no 7º dia, onde só tem 6 pessoas na igreja. Para o defunto,
para quem morreu, não importa o dia. O que importa é que o maior número de pessoas participe dessa missa. Eu, por exemplo, vocês sabem como é que eu sou. Se eu fosse um defunto e marcasse uma missa para mim e viesse só um pouquinho de gente, eu puxava o pé de um por um de noite. Eu, como defunto, eu ia querer uma missa cheia de gente, todo mundo reunido. Eu, por exemplo, eu acredito, pelo que eu conheço de seu Teco, que ele está muito feliz. Que está a igreja cheia, um tanto de gente dentro da igreja, um tanto de gente lá fora, pessoas demonstrando que são queridas ou que gostam dele. Agora você imagina se Elisete, a esposa de Teco, que está aqui, dissesse assim: padre, hoje é a missa de 7º dia do meu marido, mas nós vamos querer uma missa VIP. Nós vamos querer uma missa Prime. Uma missa exclusiva, só para nós. Inclusive nós nem vamos divulgar na cidade, não. Eu quero que as portas da igreja estejam fechadas e só a família lá dentro. Ia fazer algum sentido? Se o sentido é rezar para que a pessoa receba a salvação, quanto mais pessoas rezarem, melhor. E olha só que interessante, Elisete. Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, além de vocês que estão aqui, ainda tem centenas de pessoas assistindo pela internet. Então, tenta imaginar o tanto de oração que seu Teco vai receber hoje. Então, o que eu quero pedir para vocês de Glaucilândia, e vocês que estão assistindo de outras paróquias, quando vocês forem celebrar a missa de 7º dia, dê preferência para a missa da comunidade, onde vai ter mais gente que possa ajudar você a rezar pelo seu ente querido. Tira de sua cabeça que a missa tem que ser VIP, tem que ser personal, tem que ser só para as pessoas da sua família. Não, para o defunto, quanto mais pessoas rezarem, melhor é. Eu fiquei muito feliz, sabe? Quando eu mandei Gi perguntar para Elisete se essa missa podia ser a missa da comunidade. E Elisete falou assim: pode, padre. Nós aceitamos que seja a missa da comunidade. E hoje nós estamos aqui reunidos, tantos internautas, pessoas que talvez, né, Elisete, nem poderiam estar aqui, mas que estão assistindo, celebrando, intercedendo conosco, para que o nosso irmão Teco alcance o reino dos céus. Quero dizer para você, encerrando, dizer duas coisas. A missa pelo defunto é um direito da comunidade. Você tem o direito de pedir para celebrar uma missa pelo defunto. Mas é preciso que haja uma compreensão, porque às vezes no 7º dia o padre não pode. Quando o padre não puder no 7º, que seja no 6º, que seja no 8º, no 10º. E lembra, o importante é que a missa aconteça. O dia é menos importante do que a celebração em si. Pelo nosso irmão seu Teco, por tudo que ele representou para essa igreja e representa para cada um de nós, eu peço a vocês uma calorosa salva de palmas.